Fala nação tricolor, fala tricolinos e tricolindas, fala torcedor e torcedora. Bom, se no vídeo anterior a gente viu profissionais de imprensa fazendo uma análise da partida, fazendo uma análise do que foi o jogo, Bahia e Jacobina, né, falando sobre o futuro do Bahia, como por exemplo chegar a Libertadores, devido aos investimentos que estão sendo feitos, né, falando de uma forma muito profissional, né, e fria, falando sobre a diferença técnica que esse jogo contra o Jacobina não era parâmetro, entre outras coisas. E vou trazer para você nesse vídeo agora algo que é muito preocupante, e que na minha opinião, na minha humilde opinião, eu estou até nervoso aqui, estou tentando respirar para passar a informação para vocês, é algo que Bahia e o Atlético Mineiro, eles podem usar como provas para, quem sabe, entrar com ação na justiça. Porque você acusar sem provas, se você acusa, você tem que ter provas. Se você acusar sem provas, eu acho que cabe um advogado avaliar a situação e ver se não pode entrar na justiça. Porque o que esses comentaristas, o que esses caras que. Não comentarista não, que aí eu vou estar ofendendo os comentaristas de verdade. Mas o que esses caras que vão aparecer aqui agora com o microfone na mão vão trazer aqui para vocês é um desserviço ao futebol mundial, é um desserviço ao futebol mundial, é uma falta de respeito não só com o torcedor do Bahia, mas como todos os torcedores do futebol mundial, é uma falta de respeito ainda maior com o torcedor do Bahia, com o torcedor do próprio Atlético Mineiro, com os profissionais do Bahia e do Atlético Mineiro. Esse cara vai trazer aqui comentários totalmente absurdos que eu jamais imaginei ouvir de alguém que esteja com o microfone na mão e seja contratado para trabalhar em uma emissora. E pior ainda, que se eu não me engano é lá na Transamérica, colocar caras como esses para poder falar sobre futebol. Esses caras não entendem de futebol. Eles vão falar, que eu vou trazer para vocês, não vou me alongar muito não, eles vão falar sobre fair play financeiro, que é algo que realmente é um assunto interessante de ser debatido. Mas assim, por que esse fair play financeiro está sendo tão debatido agora, está sendo tão colocado em evidência agora? Todo mundo sabe que é por causa do Bahia. O Bahia é um time tão forte que ele consegue movimentar o Brasil de tantas maneiras que até agora esse assunto fair play financeiro está sendo colocado em pauta. Sabe por quê? Porque alguns, a maioria, estão morrendo de medo do Bahia. Essa é a realidade. Esse novo Bahia com o Grupo City, como o próprio Ferran Soriano já tinha falado, eles estão se borrando de medo do Bahia. Eles estão vendo que o Bahia está começando a contratar, eles estão vendo que o Bahia está começando a montar um time competitivo, só que eles têm medo que o Bahia comece, de fato, a dominar o Brasil. Porque a tendência é essa. Aí eu fico com um questionamento aqui. Porque quando o Palmeiras lá atrás, a Parmalat assumiu o Palmeiras lá atrás, o Palmeiras estava quebrado, ninguém nunca falou isso. A Parmalat, para quem não sabe, ela assumiu o Palmeiras lá em 93, 94, se eu não me engano, acho que foi 93, 92, por aí. O Palmeiras quebrado, e eles montaram um super time, uma seleção. Contrataram os melhores jogadores que tinha, montaram uma seleção. O Palmeiras ganhou tudo. Inclusive, o Palmeiras tirou o Bahia nas quartas de finais do Campeonato Brasileiro de 94. Né? Tirou, eu estava lá na Fonte Nova, porque tinha um super time, era um time imbatível. Mas ninguém falou nada. Por que o Flamengo hoje, que é uma super máquina também financeira, quando o Flamengo estava meio quebrado lá atrás, ninguém falou nada. O próprio Palmeiras, quando estava quase para cair para a segunda divisão, que a própria Leila fala isso, a Crefisa foi e salvou o Palmeiras, ninguém fala nada. Olha, eu não vou me alongar mais não, eu vou trazer para vocês aqui os absurdos divididos em duas partes que esses pseudo-jornalistas falam, porque esses caras não são jornalistas, velho. E outra, vamos ouvir. E se não me engano, o Alex também falou sobre isso no Sport TV, o Alex ex-Corinthians, campeão da Libertadores pelo Corinthians, circulou a informação de que o Bahia teria interesse na contratação do Gabigol. O Bahia entraria na parada para tentar levar o Gabigol. Então, agora eu vou perguntar a você, você acha que o Bahia tem condições de contratar o Gabigol? Alguém precisa responder isso. Se nem o Corinthians tem, pô. Começa por aí, certo? Começa por aí o preconceito, porque eles não aceitam, né, que o Bahia hoje tem condições sim. Hoje o Bahia tem condições sim
de contratar o jogador. E aí depende da bala que o grupo tem, né? Aí entra a história do fair play mesmo. Você tem que ver o quanto o clube arrecada, mas se o jogador tiver livre, tá tudo certinho lá com o Bahia, né? E os investimentos são altos para uma equipe como o Bahia, mas não são assim algo como a gente já viu no futebol brasileiro, com Banco Excel no Corinthians, com Parmalat lá atrás no Palmeiras. Não, mas assim, né? mas só pegando essa contratação como exemplo, eu entendo o que quer. Vocês observem o que eu acabei de falar antes, no início do vídeo. Por que ninguém falou isso lá? E olha que os investimentos do Excel, do Parmalat foram muito maiores. Principalmente se tratando da época que eles estavam. Nunca foi falado isso. O próprio comentarista acabou de falar isso aí. Mas vocês vão observar que esse outro que está aqui em cima no vídeo, esse daqui, ó, é ele que está incomodado. Bora lá. Quer dizer, o Calil, essa Bahia... possível contratação. Exato. Não sei nem se é provável contratação. Exato. Eu nem sabia, eu falei porque você comentou, eu não sabia. Existe o interesse do Bahia no Gabigol. Só pegando essa possível contratação como exemplo, eu entendo. Tipo, o Bahia não tem receitas próprias para contratar um jogador. Mas ele não é mais o Bahia, gente. Então, mas o princípio do fair play financeiro é esse. Mas tem fair play financeiro no futebol brasileiro? Não existe. Mas o princípio é esse. Eu só estou dizendo que, na teoria, o que disse o Calil faz total sentido. O Bahia não tem condições. Manchester City pode ser. Tá aí a primeira parte, e aqui eu quero dizer para vocês exatamente o que o próprio comentarista disse aí. Tem fair play financeiro no Brasil? Não tem. Por que quando o Palmeiras, Flamengo, Corinthians, entre outras equipes, esbanjavam contratações, nunca foi colocado isso em pauta como está sendo colocado agora? Mas porque o Bahia, porque é um time do Nordeste, aí agora está sendo colocado em pauta, porque o Bahia está incomodando, agora está sendo colocado em pauta, porque vocês, jornalistas, estão se borrando de medo do Bahia dominar o Brasil, que vocês sabem que existe essa possibilidade, porque vocês sabem que o Grupo City, eles têm bala na agulha financeira para poder contratar. Agora vocês querem trazer essa pauta agora? Agora? Qual o sentido disso? Não faz sentido. O único sentido é que vocês estão com medo. E o preconceito, ele está sendo assim, ó, escancarado nesse vídeo aqui. O preconceito, tudo que vocês imaginarem está sendo escancarado. Os caras estão com medo do Bahia dominar. Eles não querem que um time nordestino cresça. Nunca quiseram. Tanto que as televisões nunca deram espaço para os times nordestinos. E agora que estão vendo que o Bahia está crescendo, estão se borrando de medo. Bora lá, bora continuar para ver se a pior parte vai vir agora. Preste atenção nisso aqui que esse rapaz vai falar. Ser rebaixado no campeonato inglês, apesar de ser o campeão, de ser o líder, mas acontece que estão sendo feitas investigações que mostram que o Manchester City teria, né, segundo essas investigações, cometido várias irregularidades em relação ao fair play financeiro e ao pagamento de impostos também. Então, se essas irregularidades forem confirmadas, o Manchester City será rebaixado. E isso é uma coisa que interessa muito para nós aqui brasileiros, porque esses caras estão investindo aqui no Brasil também. Então, caso essas investigações comprovem irregularidades lá na Inglaterra, nós temos que exigir as investigações aqui também no Brasil, se estão sendo respeitados, porque o que eles fazem, o que é o fair play financeiro? O clube não pode gastar mais do que ele arrecada. Até aí tudo bem, não é só isso, mas a grosso modo é isso. Então o que eles fazem lá na Europa, em alguns casos, eles inflam as receitas, eles mentem, forjam contratos de publicidade para poder gastar mais. Ó, eu estou arrecadando tanto aqui, eu posso gastar mais. Aí os caras vão ver e não estão arrecadando aquilo. Então nós precisamos que essas investigações, porque é tudo muito bonito. O Grupo City vai investir no Brasil, está contratando todo mundo, né? Só que isso precisa ser feito dentro da lei, dentro dos parâmetros legais. Não é justo chegarem aqui com o capital internacional, começarem a contratar todo mundo e não se submeterem às mesmas regras que o Juventude, que o Sport, que o Goiás tem que se submeter. Não, tem que ser igual para todo mundo. Então, caso essas investigações levem ao rebaixamento do Manchester City, nós queremos a investigação aqui no Brasil também. E quem sabe, é um sonho que eu tenho, essas investigações
mostrem também o que aconteceu no jogo Bahia e Atlético Mineiro na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. Porque eu não engoli o que aconteceu naquele jogo e até o dia que eu tiver um microfone na mão, um computador, um celular, eu vou perguntar o que aconteceu no jogo Bahia e Atlético Mineiro na última rodada, no dia 6 de dezembro do Brasileiro do ano passado. Quem sabe, se fizerem uma investigação profunda, encontrem também esta resposta. Primeira coisa que eu vou dizer a esse jornalista, como dizia o saudoso Zagallo, vocês vão ter que engolir. Outra coisa, ele fez acusações sérias, graves, tá gravado, e ele falou mesmo para todo mundo ouvir, ele não está preocupado com processo, algo do tipo, ele faz acusações e ele quer respostas. Aí eu pergunto, e se por acaso o Grupo City for investigado e não tiver nada, você vai voltar e pedir desculpas? Você, jornalista, vai voltar e pedir desculpas? Olha, realmente não teve nada, peço aqui desculpas. Olha só, eu não vou falar muito não, sabe por quê, gente? Porque se eu começar a falar aqui, eu vou falar besteira, porque o meu sangue já está fervendo, eu vou falar besteiras e eu prefiro não falar nada, eu prefiro que vocês deixem nos comentários aí. Forte abraço. Tchau.